Olá, vamos direto ao ponto hoje. O relatório mensal de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário CACRI 11. A gente vai decifrar os números, entender as polêmicas e ver como a gestão está respondendo aos desafios. Se você acompanha o fundo, essa análise aqui é fundamental. Olha só o nosso roteiro. A gente começa, claro, com os números do mês. Depois, vamos a fundo nos desafios que estão dando o que falar. Na sequência, a gente vê a resposta da gestão, né? O que eles estão fazendo a respeito. E, claro, o futuro dos dividendos. E, para fechar, como fica a visão de quem investe no meio disso tudo. Ok, então sem mais delongas, primeira parada, os números do CACRI 11 no mês de outubro. E o primeiro dado que já salta aos olhos é o dividendo, R$ 1,32 por cota. Um ponto de partida bem interessante que já coloca o fundo em destaque. Mas agora, se segura aí, porque o que impressiona mesmo é o dividend yield. A gente está falando de quase 21% de rendimento nos últimos 12 meses. Um número que, convenhamos, chama muita atenção no mercado e já ajuda a explicar por que tanta gente está de olho nesse ativo. E aqui a gente vê aquela comparação clássica, cota de mercado contra cota patrimonial. No fechamento de outubro, a cota estava em 77,22, enquanto o valor patrimonial era de 75,18. Ou seja, o fundo estava sendo negociado com um pequeno prêmio, um ágio. O mercado estava disposto a pagar um pouquinho mais por ele. Pois é, mas como a gente sabe, nem tudo é só número bonito. Por trás desse desempenho, o relatório também é bem transparente ao mostrar alguns desafios e até umas polêmicas que são super importantes para a gente entender o cenário completo. Então, um dos principais pontos de atenção, e esse é um pouco mais técnico, é uma divergência na contabilidade. A discussão toda gira em torno de como se deve registrar os CRIs que o fundo se comprometeu a comprar, mas que ainda não pagou tudo. Parece um detalhe, né? Mas na prática, isso pode mudar bastante a fotografia financeira do fundo. E aqui a gente vê o X da questão. De um lado, a administradora registrou 22,2 milhões de reais desses CRIs direto no balanço. Do outro, a gestora, a Cartesia, diz que isso distorce a realidade. Para eles, o certo seria tratar isso como uma nota explicativa. Para quem investe, fica aquela pulga atrás da orelha. Qual é o tamanho real da dívida do fundo? Outro ponto que a gestora faz questão de levantar é a posição vendida, o famoso short. A gente está falando de quase 5% do fundo em posições que apostam na queda da cota. Segundo a Cartesia, esse movimento especulativo foi inflado por notícias que, na visão deles, não tinham uma base técnica muito sólida. E, claro, tinha um elefante na sala, né? O relatório precisava falar sobre os questionamentos que a mídia fez a respeito de 3 ativos específicos lá na Bahia. Esses ativos geraram um bocado de ruído no mercado e o relatório vai direto ao ponto sobre eles. Ok, diante desse cenário todo, qual é a jogada da Cartesia? Vamos ver agora como a gestão está respondendo a essas pressões todas e qual é a estratégia para defender o valor do fundo. A resposta dele está bem resumida nessa frase aí do relatório. A aposta principal é numa gestão que eles chamam de fortemente ativa. A ideia é estar muito perto, com a mão na massa mesmo, em cada empreendimento para tentar cortar o risco pela raiz, antes que vire um problemão. E eles fazem questão de mostrar que isso não é só da boca para fora. O relatório detalha todo o processo, tem reunião semanal, acompanhamento de perto de vendas e obras, visitas periódicas nos locais, até o uso de documentos jurídicos próprios para se protegerem. A mensagem é clara: a gente está no controle. Falando especificamente daqueles ativos polêmicos na Bahia, a gestão detalha o que foi feito. Basicamente, eles trocaram o incorporador original e trouxeram o Grupo Cian, que é o nome com mais bagagem no setor. Esse novo grupo deu uma repaginada nos projetos e a projeção de valor de vendas, o VGV, pulou para mais de R$ 1 bilhão, uma virada e tanto. E para não ficar só na palavra deles, a gestora foi lá e contratou uma avaliação independente feita pela Binswanger Brasil. E o resultado, como a gente pode ver aí na tabela, basicamente confirmou as análises que a própria gestão já tinha. Funciona como uma espécie de prova dos 9 contra os questionamentos do mercado. Beleza, mas no fim do dia a pergunta que não quer calar é: e os dividendos? Como é que tudo isso impacta o dinheiro que vai para o bolso de quem investe? Afinal, é isso que muita gente busca. Aqui, a gestão dá uma sinalização bem direta. Eles mantêm a projeção, o guidance, de rendimentos para o semestre entre 1,31 e 1,40 por cota. Ao cravar essa faixa, eles estão passando uma mensagem de confiança no planejamento de caixa, mesmo com todo esse barulho em volta.
E essa projeção, segundo eles, não vem do nada. Eles afirmam que o planejamento dos dividendos é feito com 6 meses de antecedência, que as operações têm fundos de reserva para segurar as pontas e, um ponto bem importante, já existe um plano para se reenquadrar numa questão de limite regulatório de exposição, com prazo até dezembro de 2026. Bom, com tanta informação, tantos prós e contras na mesa, como é que fica a situação para quem investe? O que é crucial levar em conta na hora de decidir o que fazer? Olha, a gente pode resumir a análise do CAC 11 como uma balança com dois pratos bem definidos. De um lado, você tem um dividend yield altíssimo, uma gestão que se mostra muito ativa e transparente na comunicação e um alinhamento de interesses. Do outro lado, pesa a disputa contábil, a questão regulatória para resolver e ativos que são complexos e que estão sob o microscópio da mídia. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que na verdade é a grande reflexão que cada um precisa fazer. Será que essa gestão tão ativa e essa transparência que eles demonstram no relatório são suficientes para compensar os riscos que vêm no pacote desses ativos mais complexos? É essa a pergunta de R$ 1 milhão que, no fim, define a tese de investimento no CAC 11.